Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, Rodrigo Nestor está treinando, né? E pode voltar antes do que nós imaginávamos a jogar pelo São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, né? Rodrigo Nestor que vai lá torcer para o São Paulo, claro, na final da Supercopa, está fazendo algumas postagens e nós não sabemos o que vai acontecer com o Nestor no São Paulo. Ficou uma situação assim de falar, não, mas tem alguma coisa rolando em relação a isso, porque o Nestor, ele, antes mesmo da chegada do Carpini, o Dorival falava que o Nestor, ele era um dos principais, né? Além de falar, ele queria dizer que o Nestor era um dos principais jogadores do São Paulo com a função que fazia. Um titular absoluto do Dorival Júnior. E agora, mesmo com a chegada do Carpini, a gente imagina que se o Nestor tivesse disponível, o Carpini usaria o Rodrigo Nestor também, como fez contra o Corinthians, que colocou o mesmíssimo time base que o Dorival vinha colocando. Salvo exceções de Nestor, machucado, Caio Paulista e Beraldo, que não estão mais no São Paulo. Mas dito isso, galera, fica estranho porque o Rodrigo Nestor, ele, independente, né, de tudo que está acontecendo, ele pode ser que tenha uma... Pode ser que o São Paulo, a diretoria do São Paulo, tenha outros planos para o Rodrigo Nestor em relação à venda, né? O São Paulo melhorou bastante financeiramente falando, mas ainda tem dívida. Pode ser que a diretoria do São Paulo tenha outros planos para jogadores, por exemplo, igual o Rodrigo Nestor e o Pablo Maia. E por que eu falo isso? Por questão da questão financeira, que o São Paulo ainda não resolveu, melhorou bastante, mas ainda não resolveu. A gente sabe que o São Paulo sempre vende, né? Isso sempre acontece, e dá para fazer um paralelo a isso pelas posições que chegaram no São Paulo, né? Nós vemos muitos jogadores ali para aquela posição. Nós temos o Wellington Rato empurrando os jogadores cada vez mais para a esquerda, né? Porque ele tá fazendo aquele setor da direita ali de uma forma simplesmente fantástica, convencendo todo mundo, né, de que ele é um dos titulares do São Paulo e a cada jogo se concretizando cada vez mais titular, a cada jogo ganhando cada vez mais confiança da torcida, né? Cada vez mostrando mais que pode fazer aquela função. Nós temos um jogador direto ali que foi contratado, que é o Eric, que precisa jogar, né? Independente se ele vai ser titular ou não, é um jogador que tem que entrar para jogar. Temos a volta interessante do Nicão, mas aí já fica muito poluído, né? Poluído não, mas fica muito jogador interessante ali para aquela posição. Só que independente do Eric chegar e ter que jogar e do Nicão também, o Rato está empurrando os jogadores aqui para a esquerda, como tem feito um pouco o Nicão. O Carpini, em alguns momentos que colocou o Nicão, não jogou com o Nicão só pela direita, colocou o Nicão um pouco pela esquerda, o que é a posição do Rodrigo Nestor. Nós temos um outro jogador também que está fazendo muito bem aquele setor ali, que é o Juliano Galopo, que é um cara que a gente espera jogar pelo São Paulo, né? Que a gente está há muito tempo para ver, que a gente gosta, que é bom e é nada ali a mesma posição do Nestor. Tem o Michel Araújo que por alguns jogos que fez na temporada passada, a gente imaginou que iria ter mais chances, que iria jogar no São Paulo esse ano, por mais que ele não é nosso, ele é um jogador emprestado, mas a gente achou que ia ver mais o Michel Araújo. Só que o Michel Araújo também é nesse setor. Só que a gente fala de uma possível venda, né, um possível boi na linha em relação ao Rodrigo Nestor e o Pablo Maia pelas contratações que o São Paulo fez envolvendo Bobadilha e Luiz Gustavo, né? O São Paulo trouxe jogadores ali aparentemente para a mesma posição. Não teria tanto sentido trazer o Bobadilha para ser reserva, né? A gente entende dessa forma. É claro que tem uma situação de enriquecimento do elenco, fortalecimento do elenco para vários campeonatos. Isso tem. Só que um jogador das características do perfil e interessante igual a Bobadilha, nós entendemos que não viria para ser, tal, muito provavelmente não viria para ser reserva do São Paulo, né? E aí, a parte mais chave em relação a essa situação do Rodrigo Nestor, que é um dos jogadores, né, que a diretoria adora, que os técnicos adoram, é a questão do Lucas Moura. O Carpini contra o Corinthians tem na verdade treinado e colocou o Lucas contra o Corinthians um pouquinho mais pela esquerda, que é a posição do Nestor também. Então, e aí o Lucas não dá, né? O Lucas, além de ser, o Lucas para mim ele é talvez hoje o melhor jogador do Brasil em atividade, né? Dos que tem hoje no futebol brasileiro, o Lucas acho que é o melhor jogador
do Brasil em atividade, eu falo isso sem clubismo nenhum. Então, essas movimentações do Thiago Carpini nos pode dizer alguma coisa, né? Em relação ao momento financeiro do São Paulo, em relação à história do Rodrigo Nestor, né? Que foi um jogador de destaque na temporada passada do São Paulo, fazendo gol na final. Nós estamos acostumados com um São Paulo que, quando chama atenção, um São Paulo que, quando está de forma muito ativa, da forma como foi da temporada passada mesmo, que trouxe, né? Reacendeu um São Paulo de muitas glórias, né? Lembrou aquele São Paulo de antigamente que a gente tanto gosta de ver, que tanto ama, um São Paulo vencedor, sempre perdeu jogadores, né? Sempre fez grandes vendas. Então, por conta de tudo isso, pode ser essa situação do Nestor, a gente vê que muitos estão. Tem muita gente muito quieta em relação ao Rodrigo Nestor, embora ele seja, né, do São Paulo, agrade muito todo mundo ali, mas tá todo mundo muito quieto, tá todo mundo esperando ele se recuperar, ele tá treinando e tal, parari, parará. Só que não é só que foram contratados jogadores, tem o Rames também, mas não é só que foram contratados jogadores e que chegaram, é que tem muitos jogadores para essa posição no São Paulo e essa deslocada, essa leve deslocada que o Carpini deu no Lucas nesse jogo contra o Corinthians, pode ser que o Carpini esteja talvez entendendo a montagem do time sem o Rodrigo Nestor por uma possível venda. Então hoje não dá para saber como é que vai ficar essa situação do Rodrigo Nestor, um jogador que está voltando, um jogador que é nosso e a gente espera que renda tanto em campo quanto financeiramente falando, mas que com tudo isso que nós estamos vendo, desse contexto geralzão do São Paulo que tem acontecido recentemente, pode ser que o Rodrigo Nestor esteja vendido, ou não sei, porque é muito jogador para a mesma posição. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Galera, saiu uma reportagem assim, patética, né? Nojenta, repugnante, como diria meu irmão Juba. Em volta do Luiz Gustavo, São Paulo que vai disputar a final da Supercopa contra o Palmeiras lá no Mineirão, e foi onde o Luiz Gustavo tomou o 7-1 com a seleção brasileira, né? A gente sabe, porque é lamentável, né? É vergonhoso, é baixo, né? Darem esse tipo de destaque, aparecer esse tipo de matéria às vésperas do jogo, né? Porque poderia ter falado qualquer outra coisa, né? Dá para você citar, né? Poderia ter falado qualquer outra coisa, não precisa citar um episódio péssimo na carreira do Luiz Gustavo, que ele nem teve tanta culpa assim, né? Aí parece que é para tentar humilhar, para tentar diminuir, né? São palavras, né? Muito nojentas, repugnantes, baixo, é baixo, né? É jogar de forma baixa. Luiz Gustavo, que estão com medo, é claro que quem faz esse tipo de reportagem, mas independente do veículo que foi feito, tá? Eu falo da mídia de uma forma geral, não falo especificamente de ninguém aqui, não. É, é claro que vão tentar diminuir, tentar humilhar o Luiz Gustavo, tentar diminuir esse nível, o nível do jogador que ele é, né? Tentar levantar questões que deixam na dúvida, que tentam deixar o São Paulo e a gente desconfortável, né? Mas a gente sabe por que é isso, porque estão com medo da ascensão do São Paulo e o Luiz Gustavo, pelo pouquinho que jogou, já fez 2 gols, é simplesmente impressionante e é um jogador muito acima dos outros que nós temos aqui no futebol brasileiro. Então, podem tentar, podem falar o que vocês quiserem. Nós estamos acostumados com esse tipo de ataque, com esse tipo de baixo nível em relação às informações, às notícias, não digo nem informação, notícia, mas as falas que vêm dos grandes veículos em relação ao São Paulo. Então podem tentar porque não adianta mais. O São Paulo já montou o time, Lucas e Rafinha estão muito empenhados em ajudar o São Paulo dentro e fora de campo, né? Todos os outros jogadores estão muito de parabéns do elenco. E chegou o Luiz Gustavo, que é amigo dos caras, que é um jogador de Champions League. Já jogou contra Messi, contra Cristiano Ronaldo. É um jogador de alto nível da Champions League da Europa e tá mostrando cada vez mais isso aqui. Pelo pouquinho que deu para ver, já vimos, pelo pouquinho que ele mostrou, já vimos que ele vai fazer a diferença. E as pessoas desses jornais que fazem esse tipo de matéria, esse tipo de notícia, já sabe disso também e está com medo do São Paulo voltar à ascensão. Por isso que faz isso. Mas, Luiz, não esquenta não. Tá todo mundo vendo que você é acima do futebol brasileiro, do nível do futebol brasileiro, como nós já imaginávamos. Você é melhor do que os outros por conta do futebol que você jogou. Então, e sabem disso, viu? Sabem disso, por isso que tentam
trazer esse tipo de desconforto, esse tipo de desgaste para tentar dar uma prejudicadazinha no São Paulo, mas isso não vai acontecer nunca mais com a gente aqui. Então, força aí, aquele 7-1 esqueça, agora a sua história é no São Paulo. E galera, Rames Rodrigues, impressionante, impressionante. Finalmente, né? Finalmente eu trouxe aqui pra vocês que o Rames, acontece galera, que o Rames está treinando muito fortemente, o Rames está magro, está aparentemente com um físico muito, muito interessante e eu falei aqui pra vocês que achava muito difícil o Rames jogar pelo São Paulo. Jogar, que eu digo, é ser colocado várias vezes, ser testado, ser colocado ali no limite, né? Falei, pra mim o Rames joga um joguinho ou outro do Paulista, vai entrar, não sei o que, parari, parará, por conta de toda a questão da falta de transparência em relação ao que acontece com o Rames no São Paulo e todo esse contexto dele não jogar, de ficar, né, esquisito. Mas a diretoria fala que não tem nada, que quer aproveitar o Rames, a comissão técnica também, aquele discurso bem alinhadinho. E o Rames, gente, tá pronto. Então, tem uma história aí do Lucas, né? Que o Lucas, infelizmente, tá machucado, não tá bem, mas muito provavelmente vai jogar contra o Palmeiras. E tem o Rames Rodrigues, que aparentemente vai sim jogar os jogos mais importantes do São Paulo. Estão falando, então façam isso. Já que estão falando, façam o que vocês estão falando. Já que estão falando que vão aproveitar o Rames, então aproveitem. Aparentemente, estão querendo guardar o Rames para jogos, por exemplo, igual da final da Supercopa contra o Palmeiras e para Libertadores, né? Todo esse cuidado em relação ao Rames Rodrigues não é para não colocar o cara para jogar. A informação que está chegando, as notícias, é de que sim, estão querendo fazer um trabalho em cima do Rames Rodrigues, não é para ficar achando desculpa para ele não jogar. Para mim, durante muito tempo, foi desculpa para ele não jogar, mas agora estão falando aí que vão usar o Rames, tem uma chance dele ir para o jogo contra o Palmeiras da Supercopa, o que para mim é o ideal, né? O que para mim, se estiverem fazendo isso realmente, guardando o físico e guardando o Rames para os jogos mais importantes, para mim é o ideal, porque ele é um dos melhores jogadores, sem dúvida, se não for o melhor do elenco do São Paulo. O melhor que eu digo é com a qualidade, a bagagem, tudo que já fez, tudo que já mostrou na carreira, é um jogador de qualidade impressionante, impecável, e joga ali pela do Nestor, né, também. Aí vai e faz o link do que eu falei do Rodrigo Nestor no começo do vídeo. Então, eu espero demais, porque a gente vê que o Rames fisicamente está pronto. Então eu espero demais que estejam realmente fazendo isso e que o Rames agora chegou o momento, chegou a hora dele finalmente jogar pelo São Paulo e jogar e ter sequência de 5, 6, 7, 8 jogos pelo São Paulo Futebol Clube, que isso só melhoraria cada vez mais o nosso nível técnico. Mas é isso aí, galera. Comentem o que vocês acham, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.